eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Como que vocês estão? Vamos iniciar essa nossa videoaula. Na videoaula anterior, nós tivemos... Na verdade, foi um processo, né? As últimas aulas vocês tiveram de matemática, vocês estiveram disponíveis, né, essas aulas, para vocês fazerem a avaliação, a primeira avaliação do segundo trimestre. E pelos relatórios que já chegaram até a mim, eu verifiquei que as notas, assim, alguns foram bem, outros nem tanto. Então, assim, eu preciso que todo mundo foque, todo mundo estude, para que quando chegue, né, quando chegar a segunda avaliação, todos estejam com a matéria na ponta da língua, tá? Mas uma coisa, antes de começar a falar sobre o que nós vamos fazer nessa aula, uma coisa que me chamou muito a atenção foi um documento, né, digamos assim, uma foto que eu recebi, que foi essa foto aqui da nossa amiga Júlia. Gente, quando eu falo com vocês que eu recebo coisas e eu fico assim, com o coração cheio de felicidade, eu não estou brincando. E quando eu vi que a Júlia fez esse rascunho, na verdade, isso aqui foi um rascunho da avaliação dela. Rascunho de uma das atividades que ela fez, né, para poder marcar no formulário. E foi um processo que ela até se emocionou, né, pelo que eu fiquei sabendo, que ela conseguiu chegar a um resultado e ela acertou. E eu fiquei tão feliz quando eu vi, sabe, que ela está puxando para fazer, que ela está puxando para fazer dessa forma, que ela vem fazendo a ordem correta, ela acertou o resultado. Então, assim, essas coisas, gente, nada paga, sabia? Elas são muito gratificantes. Então, eu queria, antes de iniciar essa nossa aula, agradecer por me enviarem, né, essa foto e dar meus parabéns para a Júlia, que você continue assim. Você é uma menina linda e muito inteligente. Eu fiquei realmente encantada com a forma que você fez essa expressão, tá? Então vamos, gente, eu me emociono, tá? Não vou mentir não, eu me emociono, porque quando a gente orienta o aluno a fazer de uma forma e ele vai fazendo, ele tá se esforçando, por mais que seja um momento diferente, né, para todos nós, e eu vejo que isso tá chegando até vocês, vocês não têm ideia do quanto isso me encanta e do quanto isso é gratificante para mim como pessoa e como profissional também, viu? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade. O que houve? Na última, como eu disse, na última aula, vocês fizeram a avaliação. Na penúltima e antepenúltima, o que aconteceu? Eu dei uma aula de revisão e uma correção. Então, nós vamos corrigir uma atividade que eu deixei anteriormente, tá? Pra gente deixar tudo redondinho, tá bom? Que foi a página 102, o número 6, e página 103 e 104. Vamos lá. Aqui, ó, vamos começar dessa página 102, assim, eu não coloquei todas as páginas no tópico, no alto do slide, mas é só a gente dar sequência que a gente consegue entender direitinho. A gente vai começar por esse aqui, tá? Olha só, qual o formato da face do octaedro? É uma face triangular, ok? Número 8, analise os valores encontrados na tabela e responda, a tabela que nós já tínhamos feito. Qual a relação entre o número de faces e o número de vértices de uma pirâmide? As pirâmides possuem número de faces igual ao número de vértices. Qual a relação entre o número de lados do polígono da base e o número de vértices de um prisma? O número de vértices é o dobro do número de lados dos polígonos da base. Isso aqui, gente, esse tipo de questão, assim, nesse momento eu não vou focar tanto com vocês não, tá? Eu tô fazendo a correção, vocês estão vendo, eu tô fazendo até a leitura com vocês das respostas propostas pelo livro, porque o que eu quis focar mesmo seria ali na relação de Euler, tá? Vértices mais faces igual a aresta mais 2, beleza? Qual a relação entre o número de lados da base e a quantidade de arestas de um prisma? O número de arestas é o triplo do número de lados da base. Qual a relação entre o número de arestas de um poliedro e a soma V mais F, que seria vértices mais faces? O número de arestas é 2 unidades menor que vértices mais faces. Isso aqui vocês teriam que consultar aquele quadro, aquela tabela que eu passei para vocês na videoaula, tá? Número 9. Existe uma relação entre o número de vértices, faces e arestas de um poliedro. A relação é vértices mais faces igual a aresta mais 2. Essa relação é conhecida como relação de Euler. Lê-se, né, gente, a forma correta de falar esse Euler é Euler, né? A gente fala Euler porque nós estamos
portuguesando, digamos assim, esse nome. Euler descobriu essa relação em 1750. Você verificou a relação de Euler para os poliedros que você confeccionou? Aqueles do início da atividade? Em algum deles, os valores não satisfazem a relação de Euler? Aqui, ó, a relação de Euler se verifica para todos os poliedros. Essa deveria ser sua resposta, tá? E aqui, associe cada uma das planificações ao sólido correspondente. Vamos lá, gente. O número 1 aqui, ele é correspondente a qual? Se eu abrisse esse aqui, vocês concordam comigo que ele ficaria dessa forma? Então, 1 corresponde à letra E. O número 2, se eu abrisse esse aqui, olha, vocês concordam comigo que corresponderia à letra D? O número 3, à letra B. O número 4, como que eu sei que o 4 é a C? Na verdade, não, gente, vocês vão me perdoar. O 5 que corresponde a C, tá? Desculpa, aqui, ó. Aqui, se eu verificar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 2, 4, 6, 8. Aqui é só contar também um lado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, a gente olha aqui pela base, tá? Pela base nós vamos saber que o 5 corresponde a C. E o 4, como eu vejo que a base dele aqui, olha, tem 6 lados, eu verifico aqui também com 6 lados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fica tranquilo de saber que o número 4 corresponde à letra A e o número 5 corresponde à letra C, tá bom? Vamos dar continuidade um pouquinho, falando ainda, né, da mesma coisa, né, a relação é a mesma, tá? A relação não, me perdoa a palavra. Nós estamos ainda dentro do mesmo capítulo, mas a gente dá uma avançadinha. Vamos falar agora sobre corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem faces arredondadas e rolam facilmente. Veja alguns exemplos de sólidos que são corpos redondos e outros que não são. Então, olha aqui, gente, a gente tem que pensar quais aqui que rolariam, né? Quais aqui que possuem as faces arredondadas. Número 1. Escreva os números correspondentes aos sólidos anteriores que não são corpos redondos. Explique o que faz cada um deles deixar de ser um corpo redondo. Eu vou fazer, isso aqui era uma atividade, mas eu vou fazer comentando com vocês, porque aí até entra dentro da nossa explicação. Seria o 5 e o 6. Esses sólidos não rolam facilmente, pois possuem superfícies planas que dificultam esse movimento. Que seria o quê? O 5 e o 6, tá? Escreva os nomes de alguns objetos que você conhece que são exemplos de corpos redondos, ou seja, que tem a face arredondada e que rola facilmente, tá? Diga a qual corpo redondo ele se assemelha, tá bom? Você faz isso aqui em uma resposta pessoal sua. Vamos falar agora, gente, das formas geométricas planas, tá? Apesar de vivermos em um mundo tridimensional, alguns objetos lembram formas geométricas planas. Veja alguns exemplos a seguir. As placas, né, de sinalizações, isso aqui seria um EVA brilhante, adoro. Cartas, um tapete, né? Olha só, essa placa de pare aqui é um polígono de quantos lados? E essa aqui de quantos? A carta tem quantos lados? Então, assim, dá pra gente ter uma noção de como que nós utilizamos também, né? As formas geométricas planas podem ser obtidas através dos sólidos geométricos por meio de suas planificações, ou seja, sua desmontagem. Planificação é como se você abrisse, não é verdade? Vamos analisar alguns exemplos. Olha aqui, gente, se eu abro essa figura, eu teria essa. Muitas vezes, né, até no nosso livro veio pra gente fazer a montagem, ela vem aberta, ela vem planificada pra gente fazer essa montagem. E essas formas geométricas planas a gente obtém fazendo isso, abrindo, né? A planificação do cubo é formada por 6 quadrados, né, do anterior. Esse aqui já é o cone. A planificação deste cone é formada por uma parte de um círculo e outro círculo menor. Olha aqui, vocês estão vendo que isso aqui seria um setor, uma parte do círculo, e aqui um círculo menor. Aqui, ó, o que é círculo? Círculo é a parte interna de uma circunferência, cujo junto com a circunferência. Lê de novo, círculo, parte interna de uma circunferência junto com a circunferência. Essa seria a circunferência e esse inteiro aqui, o círculo. Vocês estão vendo? A circunferência e o círculo, essa parte interna, tá bom? Vamos lá.
As formas geométricas planas são classificadas em polígonos e não polígonos. Os polígonos são formas geométricas planas formadas apenas por segmentos retos, como os exemplos a seguir, tá? Os polígonos são nomeados de acordo com a quantidade de lados. Na tabela seguinte estão o nome dos polígonos com até 10 lados. Então aqui, gente, como que nós classificamos um polígono de 3 lados? Isso a gente já sabe, que é um triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono, tá bom? Dos polígonos que possuem mais de 10 lados, apenas alguns costumam ser nomeados. O de 12 lados é o dodecágono, o de 15 lados é o pentadecágono, tá? Se um polígono tem 17 lados, por exemplo, dizemos que é um polígono de 17 lados. O de 20 lados é o icoságono. Alguns têm nomes específicos, outros não. Aí a gente fala a quantidade de lados que ele tem e fala o polígono. Por exemplo, polígono de 19 lados, tá? E o que significa polígono, gente? Poli significa muitos. Gono significa ângulos. E o polígono, então, é uma forma geométrica plana com vários ângulos. Vocês vão ver que ao longo da vida estudantil de vocês, vocês verão muitas coisas relacionadas aos polígonos. Vai chegar uma hora, gente, que vocês farão até cálculos relacionados aos polígonos. Então, é muito importante você entender essa parte bem, você entender essa classificação dos polígonos. Vai chegar uma hora lá no 8º ano que você vai estudar a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, o ângulo externo desse polígono. Então, não tô, passando, aquela frase que a gente fala, eu tô passando com o carro na frente dos bois. Não, eu estou mostrando para vocês que esse início que nós temos no 5º ano é de extrema importância, porque tudo é como se fosse uma bola de neve. Nós vamos plantando um pouquinho e aos poucos aquilo vai crescendo, vocês vão adquirindo outros conhecimentos também, e nesses conhecimentos voltam aquela base que você teve. Vocês já ouviram falar assim, que a educação infantil é a base? Aí fala assim, nossa, mas a educação infantil é tão fácil. Não é que é fácil, é tudo relacionado à idade deles. Mas vocês percebem, lembram alguns alunos que têm irmãos menores? Na educação infantil, eles aprendem a pegar no lápis, aprendem a ter coordenação motora. Então, tudo é um processo. Se nós não soubéssemos fazer isso, como que a gente iria aprender polígonos agora? Não é verdade? Então, tudo precisa de um início, de um desenvolvimento. É isso que eu quero que aconteça com os polígonos. Você precisa desse início agora, para quando você chegar no 7º, no 8º ano, aquilo virar um processo e que você precisou daquela base. Entendeu? Então, essa classificação dos polígonos, ela é muito importante. E eu gostaria que vocês, assim, dessem uma atenção maior, até fixassem esses nomes, porque eles serão de extrema importância daqui pra frente para vocês, tá? Eu vou deixar algumas atividades, não são muitas, tá? Mas são suficientes para vocês agora. Depois ainda tem um restinho dessa parte que é o Tangram, mas eu vou deixar para falar na próxima aula. Eu sei que vocês estão tendo mais videoaulas diariamente. A minha intenção não é dar quantidade, é ter qualidade, porque eu quero que vocês tenham esse processo de aprendizagem, sabe? Eu quero que ele seja benéfico para todos vocês. Essas páginas aqui, eu creio que vocês consigam fazer no livro. Mas caso você não consiga, caso a sua letra seja um pouco maior, você pode transcrever para o caderno. Mas creio eu que essas aqui não serão necessárias. Agora, eu só peço para vocês o seguinte. Vocês vão ver que vai ter uma malha quadriculada lá. Vocês não podem simplesmente desenhar à mão. Inclusive, aquele de simetria que vocês fizeram anteriormente, teve gente fazendo à mão. Quando nós vamos fazer esses polígonos, quando vamos fazer figuras geométricas, nós temos que utilizar a régua, gente. Imagina um polígono com um lado assim, porque é assim que fica, se a gente faz à mão. Ele vai ficar uma coisa meio torta, e não né? O lado é reto. Então, eu preciso que vocês utilizem a régua de vocês. Vocês têm esse material, façam bem feito, porque a melhor coisa que existe é a gente ter capricho e ter zelo com as nossas coisas, né? Principalmente relacionados ao nosso estudo, que é uma coisa que nós vamos ter para sempre. O estudo, gente, ninguém tira da gente, tá? Pensem nisso, tá bom? Então, assim, deixarei aqui para vocês essa atividade. Eu espero que vocês façam com carinho. Não é muita coisa, tá? Vocês vão ver que é até gostosinho de fazer.
Eu continuo com muitas saudades desse quinto ano. É uma turma muito linda, uma turma muito falante, mas é muito especial para mim. Eu sou apaixonada com vocês. Eu estou com tantas saudades, mas eu sei que isso tudo logo vai passar e em breve nós estaremos juntos, tá? Eu quero que vocês se dediquem para que isso tudo passe e que quando nós retornarmos seja só alegria, esteja todo mundo em dia com o conteúdo, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus, tá? E lembre-se, juntos no caminho certo.